porque dele, por meio dele e para ele são todas as coisas. Sejam muito bem-vindos a mais um devocional do Mova-se. Eu espero que você esteja curtindo, compartilhando, favoritando os nossos vídeos. E nós vamos falar hoje sobre o último vídeo da nossa série de inteligência espiritual e os resultados dessa inteligência. Quais são as consequências, os efeitos dessa ação, da aplicação desse princípio e principalmente na finalização de um problema, né? Então o resultado é a resposta desses frutos, ou seja, a resposta é os frutos, né? E então para quem entende de cumprir prazos e fazer aquilo que alcançar objetivos, resolver problemas imediatos, a palavra de Deus e a inteligência espiritual faz com que você entregue essa tarefa, essas metas específicas de forma eficiente e principalmente consistente. Então resolver problemas imediatos é o que Deus quer te dar através desses frutos, desses resultados, segundo a palavra de Deus. E lá em Colossenses, no capítulo 1, no versículo do 9 ao 12, diz que há a graça de Deus, ou seja, o favor imerecido. Porque essa razão também nos dias de hoje em que nós ouvimos são cessadas de orar por vós. A razão refere-se ao fruto que estavam dando a Cristo com a oração oferecida para eles, como um fruto de permanecesse, não que fossem sufocados por uma mensagem falsa. E de pedir que sejam cheios de conhecimento da vontade, ou seja, a sua vontade e não de outros, para que a sabedoria, essa inteligência espiritual, revela sobre o que procede da inspiração do Espírito Santo, para que possais andar dignamente através do Senhor, agradando-lhe em tudo. Andar refere-se ao comportamento da pessoa, que pode ser feito só através do objeto da cruz, ou seja, da sua fé declarada, e através do Espírito Santo, que dá a liberdade da ação para você aperfeiçoar esse andar, frutificando de toda boa obra, que é garantindo a fé que, se estiver corretamente colocada na cruz, crescendo no conhecimento de Deus. Ele fala do conhecimento da cruz e diz respeito à obra concluída por Cristo. Então toda essa parte que ele finaliza aqui é segundo a força da sua glória e toda a sua paciência, longanimidade e gozo, dando graças ao Pai, porque te fez idôneos para participar da herança dos santos na luz. Fala da posição do crente na cruz, em Cristo, né? Ao qual nos tirou da potestade das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Então o que a gente vai conversar hoje é sobre os frutos e resultados. Ou seja, os frutos normalmente ele está ligado a quando você trabalha as virtudes, né? Que Deus vai trabalhar, que cita aqui, né? Idoneidade, integridade, né? Ou seja, essa virtude de quem é reto, honesto, incorruptível em suas atitudes, valores. Então é baseado em princípios éticos e morais. E principalmente o que está falando aqui também nessa palavra, que é um dos frutos, é a paciência e a alegria, que são dos 9 gomos aí dos frutos do Espírito. E a paciência normalmente ela vai te dar uma constância de ânimo, ou seja, ela faz com que você suporte aflições com esperança. E ela nos impede de termos prejuízos, ações, né, decisões precipitadas, de se vingar a nós mesmos ou até mesmo de cometer injustiça e poder colocar o que estava destinado a nós em xeque, né, perder tudo aquilo que Deus já tem reservado para nós. E essa alegria também, que é um dos frutos, um dos gomos do fruto do Espírito, é a nossa... Ela, para você ter uma ideia, quando a gente está alegre, ela interfere diretamente na nossa imunidade, nosso estado de espírito. Então, estar alegre protege o nosso emocional contra as investidas de Satanás. Então, tudo isso faz com que a gente consiga exercer o que a palavra diz, que é a gratidão, que é a satisfação interior, devido a um reconhecimento, a um auxílio, a um favor recebido, né? Então a pessoa grata, ela tem uma visão equilibrada da vida, pois ela sabe que não é só feita de perdas, tristezas, mas também de favores que excedem a nossa expectativa. Então
Deus quer te surpreender. E principalmente quando a gente exerce a gratidão, nós valorizamos o dom da vida, do amor, da amizade, da salvação. Então a pessoa que ela é otimista, a pessoa que ela exerce a gratidão, ela é otimista em relação ao futuro, ela aproveita as oportunidades. E a vida se torna muito mais leve, né? Então ela oferece, ela atrai para si mesmo o favor de Deus e dos outros. Então esse é um ponto muito interessante aí para a pessoa que exerce a parte da gratidão. E nós vamos ler lá em Tessalonicenses, no capítulo 5, no versículo 16, tá? E 19. Estejam sempre alegres, orem sempre, sejam agradecidos a Deus em todas as ocasiões. Isso é o que Deus quer de vocês por estarem unidos com Cristo. Não atrapalhem a ação do Espírito Santo. E uma das principais características ali é onde a gente leva para o ponto de vista de maturidade cristã. Quando a gente exerce a questão da maturidade, quando a gente está maduro espiritualmente, a gente consegue compreender outros fatores, outras coisas que uma pessoa normal ou uma situação específica ali a pessoa não consegue dar sequência naquilo, né? E essa maturidade, ela leva-nos ver o invisível e a entender o incompreensível. Então, Paulo ele enfatizou, né, que um dos propósitos de Deus é dar sabedoria, essa inteligência espiritual aos cristãos para que eles possam crescer no conhecimento de Deus e principalmente andar e frutificar em toda boa obra. Então isso requer o quê? Uma maturidade, uma fé declarada nos princípios da palavra de Deus. E uma pessoa madura, ela reconhece as suas habilidades, ela sabe utilizar em prol dos seus objetivos, ela possui convicções acerca do que a palavra diz, aquilo que ela almeja, né? Então ela não cria expectativas, ela sabe definir o que é falso, o que é verdadeiro, entre as expectativas e ilusões, né? Então as suas escolhas, as atitudes, elas têm uma visão aumentada, né? Então ela consegue enfrentar as adversidades. Então, como obter esse crescimento espiritual? Então, essa maturidade, ela depende dessa comunhão com Deus, obediência à sua palavra, orientações ao longo do caminho. E o crente maduro, ele não age segundo a opinião dos outros ou circunstâncias, ou da opinião, né? Muitas vezes nem mesmo a sua própria intuição. Então, esses sentimentos ou vontades, eles ficam de lado. A gente consegue se centralizar principalmente na vontade do que está alinhado ao propósito de Deus. E quando a gente consegue aplicar esses princípios revelados na palavra, essa é a principal característica de quem tem essa inteligência espiritual. E aí eu trago para você uma reflexão, né? A pessoa que lê a Bíblia, frequenta a igreja, ela tem um conhecimento sobre doutrinas, parece até estranho afirmar que apenas pessoas espirituais têm essa maturidade para discernir o que é de Deus e o que Ele preparou para os seus escolhidos. Então a inteligência humana, ela ajuda e permite você compreender as profecias bíblicas. Contudo, o sentido espiritual, ele só pode ser alcançado através da revelação do Espírito Santo. E uma pessoa cristã não consegue, a pessoa que não é cristã, ela não consegue discernir, diferenciar realmente a pessoa que é convertida em Cristo, né? E que diz ser cristão, não por atitudes, palavras ou escolhas. Então ele não consegue entender o significado dessa transformação, o significado dessa regeneração, porque ela ocorre por dentro, e somente quem foi liberto dessa regeneração. E por que ela não consegue compreender? Porque ela não passou por esse processo. E o Espírito Santo, ele age nesse sentido como um decodificador desse processo. Então, ele traduz o conteúdo para o nosso entendimento, e é a diferença que realmente entender o espiritual e crescer no espiritual. Então, no espírito, ele depende do domínio do Espírito Santo hoje, que somente o Senhor pode ampliar essa realidade espiritual. E é preciso nascer de novo. Como pode você saber uma coisa que é espiritual sem ter nascido antes novamente? Então a minha oração, minha declaração de fé é que você tenha a maturidade,
é que você use isso como resultado, exercendo esses frutos, né? A virtude de integridade, longanimidade, principalmente alegria em servir ao Senhor, e que você cresça e amadureça com os frutos do Espírito na sua vida. Senhor, abençoa essa pessoa, Senhor, que está assistindo esse vídeo, Pai. Eu declaro pela fé, em nome de Jesus, provisão, tempo novo, revelação e